Hoje eu venho aqui de coração apertado e ao mesmo tempo cheio de gratidão. Gratidão por ter vivido um encontro que agora se torna ainda mais especial. Há alguns meses eu estive na sede da única escola de samba de Pinhais, a Internautas, para entrevistar o senhor Haroldo, um dos grandes nomes da cultura popular aqui da cidade. E o que era para ser mais um registro da minha pesquisa sobre o patrimônio imaterial de Pinhais se transformou em uma conversa cheia de histórias, sentimentos e verdade. Infelizmente, o senhor Haroldo nos deixou há mais ou menos uns 15 dias. E essa notícia me pegou de surpresa. Ele faleceu logo após participar de uma reunião com sambistas em Curitiba, no palco daquilo que ele mais amava. E é por isso que hoje, com muito respeito, carinho e admiração, eu compartilho com vocês essa entrevista, que agora se torna também uma homenagem a ele e todo o legado que ele deixou, não só para a cidade, mas para a cultura brasileira. Que esse vídeo ajude a manter vivo a memória do senhor Haroldo e inspire outras pessoas a reconhecer e valorizar os mestres e mestras que carregam o carnaval, a cultura e o amor pelas suas histórias de vida. Fique agora com essa entrevista que eu tive a honra de gravar com o senhor Haroldo. A primeira pergunta é, senhor Haroldo, eu quero saber como que surgiu a escola de samba em Pinhais e qual foi o papel do senhor, né, nessa fundação, nesse movimento cultural. O senhor pode falar para mim, por favor? Bom, a escola começou, na verdade, começou com a ideia de minha mãe. Minha mãe, nós frequentávamos um centro da Serafina e ela ia para Piraquara para fazer as apresentações lá e sempre quem trazia esses troféus era ela. Aí, ela, num certo tempo lá, ela resolveu parar com... Estava enjoado de tanto ir lá e trazer os troféus. 8 troféus praticamente, quase que na sequência. E minha mãe, ela e a minha mãe não se largavam, andavam sempre juntas. Né? Minha mãe gostava de carnaval, quando ia para Curitiba, ela desfilava enquanto as escolas dessem, né? E pudesse. E quando ela morreu, antes dela morrer, ela disse assim, não, vamos fazer uma associação, filho? Vamos. Eu quero fazer uma associação de corte e costura para auxiliar esse pessoal que está desempregado e tal, por aí. Resultado, a gente foi no autódromo, eles estavam cedendo aquele espaço que era embaixo das arquibancadas lá para quem tivesse ideia de fazer alguma coisa, né, para o povo em si. Aí a gente foi lá, mas já tinha corte e costura. Aí ela chegou em casa e disse, eu acho que nós não podemos fazer um bloco para sair lá no centro, né? Digo, mãe, agora eu gostei da ideia. Digo. E acabou que quando ela... acabamos fazendo associação, mas como Grêmio, a escola que saiu como Grêmio Recreativo Escola de Samba, os Internautas. E, junto com isso, a gente fez a associação das escolas de samba, blocos e bandas municipais, que era, no caso, o que ela queria. Né? E foi assim que surgiu. A gente pegou, fez um bloco, aquele maior troféu que tem ali, tem meu tamanho aquele troféu, e nós tiramos em terceiro lugar no primeiro desfile que a gente fez em Curitiba. É o maior troféu que existe, que foi colocado dentro das agremiações. Legal. E foi assim o início? Isso foi o começo da escola. E como que é para você, né, dar continuidade a esse trabalho que a sua mãe acabou iniciando de uma ideia, né? E como que o senhor está fazendo para manter viva a escola de samba até hoje? Bem, quando a Serafina terminou com as apresentações dela em Piraquara, ela chegou e disse assim, essa bandeira é tua, daqui para frente, vê se você honra essa bandeira. E eu tenho a bandeira até hoje, não sei no momento onde que está, mas eu tenho ela até hoje, eu sei que eu tenho. E a gente pegou e fundou a escola e procura manter
Eu acho que até praticamente da mesma forma que ela fazia, porque quando ela chegava, quando terminava um carnaval, ela pegava e ia lá na Americana, nas lojas que vendiam tecido lá, no momento eu não lembro. Do Boqueirão? Não, aqui em Curitiba aí. Curitiba. Ali no, eu sei onde que é. Tiradentes, ali na Na Riachuelo, Praça né? dentro, ali Isso. tinha as casas que vendiam tecido, inclusive uns tecidos caros pra caramba. E eles faziam uma fantasia e nós estamos fazendo quase que da mesma forma. A gente pega, quando a gente recebe o dinheiro, a gente vai lá, compra o tecido, já com a ideia de fazer todas as aulas, e é dessa forma que a gente está tentando manter a escola esses 25 anos. Tem ajuda? Temos. Nós temos a ajuda de Curitiba, que é a principal, que nos repassa lá uma certa importância. Nós temos ajuda também aqui de Pinhais. Só que nós tivemos aqui um prefeito, Luizão, que a gente teve a sorte de se tornar amigo, e na época eu cheguei a ter aqui barracão de 2.000 metros quadrados para fazer a escola de samba. Hoje em dia eu faço os carros alegóricos aqui na frente. Eles me ajudam, a prefeitura me ajuda. A prefeitura me ajuda, eles guardam o carro durante 2 anos, né? Durante o ano todo lá. Tem um carro que faz 2 anos que está lá na prefeitura, que eu tenho 3, 4 carros. Então, pelo menos eu tenho onde colocar, né? Isso aí já é menos dinheiro que você gasta. O senhor já respondeu um pouquinho já da próxima pergunta, que é: a escola de samba recebe apoio da comunidade e da gestão pública de Pinhais? Quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente, né? Aqui a gente está falando um pouco sobre a sustentabilidade da escola, a parte de visibilidade, as políticas de incentivo à cultura, né? Eu continuo a bater o martelo sempre numa coisa só. Nós tivemos, em 2000, de certa forma, assim, mas o que eu mais bato o martelo é a respeito de uma série. Nós tivemos em 2008, 2007, nós participamos daquele... Era uma forma de você, para a cultura, era uma forma de você programar como seria as arrecadações para a cultura nessa época, já pensando em 2, 3, 4 anos. E eu participei dessa reunião, eu fui um dos secretários, e não levamos a sorte, porque nós tínhamos entidades que cada um puxava para o seu lado. Nós tínhamos os crentes que queriam uma sede. Nós tínhamos a Igreja Católica que estava lá e queria também uma sede. Nós tínhamos o balé, nós tínhamos o pessoal do hip hop, enfim, nós tínhamos várias entidades que brigavam por uma coisa só, que era uma sede. Aí, sei lá, me deu um estalo na cabeça e eu peguei e chamei uma das pessoas que estavam, cada uma estava numa mesa. Digo, que tal se a gente pegasse, em vez de a gente estar brigando sentado numa mesa separada, a gente pegasse e fizesse o contrário? Como assim? Digo, nós nunca vamos conseguir. Você acha que eles vão dar uma sede para o crente, vão dar uma sede para ir na escola de samba? Isso é bobagem. Digo, não adianta a gente pensar dessa forma. Digo, que tal se a gente pegasse e procurasse fazer com que existisse essa dita sede, mas que todos ocupassem esse espaço? O crente mesmo foi o primeiro que concordou comigo, né? O rapaz que representava a igreja dos crentes, né? Aí tinha um rapaz também lá era uma moça, na verdade, na época, que cuidava do balé, e era um grupo de pessoas que apoiavam o balé, não necessariamente o balé em si, dirigentes, era um grupo de pessoas, de mães, que apoiavam e queriam também essa dita. Para resumir,
Hoje nós temos o balé, aqui o balé de Pinhais, que você não deixa de ser uma das melhores entidades no balé. Você vê no Teatro Guaíra, você vê apresentações naquela outra rede de ensino lá também. Ultimamente ela esteve lá numa rede de ensino, não lembro no momento. Mas eu acho que o balé está bem representado. E eu tenho a sorte de que, pelo menos, a minha comissão de frente, quando precisa de ensaios, ele é feito dentro dessa própria sede. Eles me dão esse apoio, né? E sendo assim, eu só tenho que estar feliz por isso, né? Não adianta somente ter o palco, só tem que, quando você vê que as coisas têm um rumo certo, você tem que elogiar também. Falando agora um pouquinho mais sobre tradição, né? Sobre os ofícios manuais, sobre a cultura que é passada aqui dentro, né? O senhor podia falar um pouquinho mais? Porque como o senhor comentou, né, todos esses figurinos, tudo que tem aqui foi feito por alguém, né? Sim. Se foi feito por alguém, teve um trabalho, teve dias aqui dentro, né? Teve estudo. Você pode falar um pouquinho mais dessa tradição, dessa cultura que move, né? O que é o legado, os ofícios manuais? O senhor podia falar um pouquinho mais? Bem, eu diria que se você pegar o YouTube e for procurar lá, Grêmio Recreativo Escola de Samba Os Internautas de Pinhais, você vai ver que não é de agora que nós fazemos oficina. Nós fazemos oficinas já, podemos dizer, há 10 anos atrás nós já fazíamos oficina. Nós fizemos oficina na época, era o melhor mestre de bateria que tinha dentro de Curitiba. Não estou desfazendo os outros, porque nós temos bons profissionais agora, né? Mas o Divino, mestre Divino, ele foi um dos melhores, é um dos melhores, que agora ele já está mais... A idade deixa a gente cansado, né? Mas ainda assim mesmo ele pega e vai nas escolas pequenas e, quando convidado, ele vai lá para ensinar aquilo que ele sabe. Nós tivemos ele como profissional dando aula aqui dentro desse barraco. Nós temos... E as oficinas, vou cortar, a oficina que corte e costura, oficina de design, de moda, o que entra dentro? Nós temos gravado no YouTube a porta-bandeira, nós temos corte e costura, nós temos uma apresentação de samba-enredo, como se faz um samba-enredo. Ótimo. Nós temos os figurinistas que trabalha aqui com a gente, ó. Aquele serviço ali, o nome dele é Lucas, ele é ator também, aqui de Pinhais. É o Lucas Stuccato, por acaso? Exato. Conheço, Conhece? Eu fiz teatro com ele já, há muito tempo atrás. Eu fazia teatro no Centro Cultural e ele começou fazendo com a gente lá. E eu vi que esse tempo atrás, eu acho que eu conversei com ele frente à moda. É um cara fantástico, estudado, fenomenal. Fico muito feliz de saber que eu conheço ele, porque ele é um amigo meu, assim, não é um amigo meu íntimo, assim, a gente não tem mais contato, mas na época que a gente fazia teatro, a gente teve bastante contato. Depois que ele resolveu, né, continuar o estudo dele, eu conversei uma vez ou outra com ele, mas vi que ele se destacou. Que legal, que legal. Aquilo ali é trabalho dele. Aqueles ali? Que legal, cara. Pô, que legal. Esse ano nós temos uma estilista que ela teve 17 anos na Itália e nós tivemos a sorte de que ela fez esses figurinos desses 2 últimos carnavais. Os 2 últimos carnavais foi ela que fez. Uhum. Temos não sei se você conhece, nós temos o Marcos Oliver. Conheço. Ator, diretor de teatro, ele tem um currículo extenso. Sim, bem conheço. extenso. Temos o Arnaldo,
O Arnaldo, conheço, trabalhei com o Conhece Arnaldo. também? Já, Então, o já. Arnaldo, ele é o responsável pelas nossas comissões de frente. São Arnaldo Silveira? o Arnaldo Arnaldo Silveira. Silveira. O Laércio Sobral conheço também. Eu tenho O 30... Laércio Sobral, eu conheci o Laércio lá na cultura, o Laércio Sobral me apoiou bastante dentro da cultura também. O Laércio, quando eu conheci ele pelo teatro também. Eu lembro quando ele saiu a vereador, eu tava começando a trabalhar nisso, né? Eu tava terminando a faculdade. Aí eu falei, vou te apoiar, vou fazer tudo o seu marketing, tudo, porque eu queria que você, né? Ele não acabou não se elegendo, mas assim, foi uma pessoa que eu falei, poxa, eu já conheci ele um pouco, já da história dele do teatro, né? Como eu tava envolvido. Eu falei, não sou ligado à política com ninguém. E na época, por eu conhecer ele, estar ligado à cultura, eu falei, vou exercitar o meu trabalho aqui da faculdade, né? E vou te apoiar. Não, pena que não ganhou. Mas assim, a gente tem alguns amigos em comuns, né? Sim. Engraçado nunca ter passado por aqui. Nunca. Essa Camila, ela teve, durante esses anos que ela esteve aqui, ela fez boas amizades. Ontem ela ficou de vir aqui, não veio, mas talvez no decorrer da semana ela venha novamente para fazer parte da nossa equipe. E nós temos, para você ter ideia, quando nós fizemos Internautas, veja bem, Internautas teve a primeira mulher que saiu cantando dentro do Carnaval de Curitiba. A Jô. Ela saiu a primeira vez aqui, a Realeza veio aqui e levou ela para a Realeza. Fez a parte 2 lá dele. Fez a parte 2 lá. Nós temos a Sara, o porta-bandeira, que ela é aluna de... Ela formou-se como bailarina, dá aulas agora, mas ela é uma menina que estudou desde os 4 anos. Ela era a nossa porta-bandeira. A Deixa Falar veio aqui, ano passado, levou. Vou fazer a parte 2 também. O senhor tem que trazer para fazer a parte 3 pagada aí. Não, eu tenho a sorte porque você vê, nós temos uma Miss Brasil, talvez você conheça também, que ela é responsável pelas escolhas do pessoal, daqui das meninas, né? Ela participa também, a Ivana. Não conheço essa. Ivana, ela é aqui é encarregada da... Legal. E saiu na comissão do frente agora esse ano também. 2-10. É a maior alegria, né? 2-10. Da comissão de frente. E temos um piazão aí, que eu chamo de piazão, mas ele tem quase a minha idade. O tio Vitor. O tio Vitor ele fazia... Enfim, para ficar mais fácil de explicar. Ele trabalhou no Teatro Guaíra durante muito tempo, fazendo... Os figurinos adereços? Não necessariamente figurino, mas é pela parte... De produção? Que fica escondido lá. A parte de técnica. De parte técnica, entendi. Desenhos, e, enfim. É ele que ajuda a gente a fazer as carros aí. Legal. Esse ano foi difícil, que ele ficou mal e não conseguimos fazer o que a gente queria. Teve que adaptar. Nós tivemos que cortar o carro, tudo pela metade. E ainda depois mais esse contratempo, né? Contratempo. Outra pergunta para o senhor. Referente aos objetos que são tradicionais, assim, numa escola de samba. Exclusivamente objetos, digo assim, material, né? A porta-bandeira, a própria bandeira, né? O que de item que o senhor pode listar que são objetos assim que representam a tradição da escola de samba? O que tem? O senhor pode listar alguns para mim, por exemplo? Eu diria que, no caso, a porta-bandeira, e as fantasias, poderia te dizer também, que adiantar que as fantasias que nós fazemos, nós não cobramos das escolas, das pessoas que saem. É a única escola que tem dentro de Curitiba, de um modo geral. Você vai para Antonina, você paga a fantasia. Isso há 5 anos atrás a gente tinha o costume de
quando fazia, terminava, que a gente seguia para levar o pessoal para se divertir lá também com ele, né? Só que quando chegar o último que a gente foi, a gente chegou e teve que pagar R$ 30 por fantasia. E sendo que aqui nós distribuímos a fantasia tudo de graça. Ninguém paga. Nem a sapatilha não paga. A pessoa vem aqui, vai, desfila numa boa e não gasta nada. E é isso aí. E os troféus que nós temos são 7 primeiros lugares, 5 segundo lugar, mais 5, 6 terceiro lugar. Bastante, né? Poxa. Eu giro em torno de 18 troféus. E ali sempre disputando as cabeças. Isto sempre tirando lá de Curitiba. Eu costumava dizer que quando a gente entrou, você não entrava com uma escola de samba para disputar que nem agora. Para você entrar dentro do currículo lá de dentro de Curitiba, você tinha que ser um bloco, você tinha que tirar o primeiro lugar como um bloco, para daí você disputar como escola. Só que quando a gente registrou praticamente que a gente tirou aquele troféu ali em terceiro lugar, e em seguida a gente já colocou a documentação como Grêmio, não como bloco. E só que nós desfilamos 4 anos, 3 anos, 2003, 2004. Queria perguntar para o senhor se alguma coisa que de repente faltou, alguma pergunta que o senhor queria que eu fizesse eu não fiz, se o senhor queria falar mais alguma coisa diferente, por favor. Uma resposta que eu teria que dar, mas a pessoa não está presente. Eu fui no dia, a última apresentação, o encerramento que a gente fez da oficina, nós tínhamos a presença do Gruta Carnaval, a presença de vereador, não lembro o nome dele. Tivemos Cláudio Ribeiro, Alexandre, tivemos nomes de pessoas que frequentam, né, que fazem parte da elite do carnaval curitibano. Nós tivemos a sorte desse pessoal estar aqui, né? E nós tínhamos eu praticamente falei para que as pessoas que estavam presentes que as nossas reuniões deveriam ser feitas de forma que não houvesse política. O porquê? Quando você fala em política, você abre um leque para várias pessoas. E quando você abre um leque para várias pessoas, você perde o vínculo com aquele que te auxilia. Então, eu achava, o meu pensamento era esse, que eu não deveria fazer isso, para que não quebrasse o vínculo com as pessoas que eram ligadas praticamente ao carnaval daqui de dentro, né? Nós tínhamos 3 vereadores, 4 vereadores, que eram todos amigos e estavam disputando a prefeitura, né? Eu achava que aí, quanto mais vereadores viessem, se tornaria mais difícil, né, a forma de você pegar e liberar para que eles fizessem aquilo que é de direito, pedir votos, né? Mas eu fui repreendido pelo José Wellington Ribeiro, dizendo: Haroldo, você tem que pensar da seguinte forma: queira ou não queira, o carnaval, a escola de samba, ela está ligada com a política. E só que eu não dei resposta para ele. Na hora, deixei que ele falasse que tinha que falar e tal. Mas eu liberei para que as pessoas que estavam aqui pegassem e, né, pedissem seu voto.
mostrasse sua plataforma, né, no caso. E fomos felizes que os 3 ganharam. Espero que os 3 agora Voltem, né? voltem novamente. O convite está feito. Tá feito. Beleza, senhor Haroldo. Eu vou só pro senhor dar uma olhadinha lá pra gente fazer uma foto. Vamos fazer aquele esquema. Vamos olhar, tá gravando, depois eu faço a foto e recorto lá, tá? Tá bom. Deixa eu tirar isso. Quer que eu segure aqui pro senhor? Coloca o ladinho aqui? Vamos ver que o senhor ficou o tempo todo com a muleta, agora vai. Agora vai. Já tá bom já. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Beleza, já tá registrado, ó. Ó, Haroldo, muito obrigado por enquanto. É impossível não se emocionar, né? Enquanto eu gravava essa entrevista, eu ainda não sabia o quão única ela seria. A gente vive correndo, planejando amanhã, mas são esses encontros simples, sinceros, que acabam se tornando eternos. O senhor Haroldo deixou muito mais que desfiles e troféus. Ele deixou uma herança imaterial poderosa. A certeza que compra pela cultura é capaz de atravessar o tempo, vencer a falta de apoio e inspirar gerações. Eu tinha prometido voltar em agosto para ajudá-lo a escrever um projeto cultural. Infelizmente não vai ser possível. Mas a gente segue, com memória, com arte, com verdade. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém. Valorizar quem constrói a nossa história é o primeiro passo para a gente não deixar ela se apagar. Obrigado por assistir e principalmente obrigado, Haroldo, que a sua batida nunca pare de ecoar.